podcast. Aqui pode prosa e pode poesia também. Vamos então conhecer os nossos convidados, o Denner. Tudo bem, Denner? Tudo bem. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Melhor agora, iniciando aí esse podcast, essa conversa. E o Matheus, tudo bom, Matheus? Certo. Boa tarde a todos. Gente, nós estamos então hoje aqui para fazer uma conversa um pouco mais informal do que a gente costuma fazer nas entrevistas ali do programa Amigos da Arte, né? A gente está estreando assim esse formatinho de conversa. Uma conversa fiada que não precisa ser fiada, pode ser afiada, enfim, vamos ver quais os caminhos que essa conversa vai tomar. Mas aqui, como eu falei, pode prosa e pode poesia. Então, o Denner vai começar o nosso podcast lendo uma poesia de autoria dele para vocês. Vamos lá, vamos escutar? Não tem nome a poesia ainda, né? Eu resolvi, assim, de última hora, escrever. Vamos lá. Estou acorrentado da cabeça aos pés, servindo uma sociedade elitista, seguindo padrões cinzas, sem futuro, sem conquistas. Quero ser livre, estar vivo. Quero ser como tu, lutar pelo que tu lutas, amar como tu amas. Pois o sangue que corre em tuas veias é tão meu quanto teu. Quero ter o direito de ser humano, dar orgulho aos meus pais sendo quem sou. Deus sabe quanto eu sabe. Ah, como Ele sabe. Oro para todos os deuses, panteões e religiões. Não por mim, mas pelos meus, caçados como animais, jogados ao fogo. Homens, mulheres, jovens, crianças, que não têm condições, não têm sonhos. Se têm o direito de ir e vir, por que me mantém preso? Porque tem medo de me deixar livre. Porque me calas. Não sou teu inimigo. Não quero te destruir. Estarei ao teu lado até o céu se abrir. Pois o amor, ele não separa. Ele une, fortalece. E quando menos esperar, ele te fará sorrir. Bom, eu já conhecia, já me emocionei bastante, achei muito bonito, achei muito profundo. E eu acho que essa conversa, ela tem que começar aí com você falando um pouquinho o que te moveu a escrever isso. Bom, esse poema, né, eu tirei do fundo do meu coração, lá do fundo, de quando eu era bem pequenininho, né, e eu tive uma conversa com você um pouquinho antes, né, uns dias antes, para ver onde eu buscar dentro de mim o que eu queria para aquele poema, né, o que eu queria mostrar para as pessoas, o que estava preso dentro de mim. E preso dentro de mim resistia um outro serzinho cinza, né? Um serzinho muito retraído, que tinha medo de mostrar quem é, né? De liberar toda aquela cor, de liberar aquela alegria, aquela esperança, de motivar outras pessoas. E eu me via preso, me via nesse garotinho. Hoje em dia, né? Eu me libertei. E foi muito do que eu conversei com você, inclusive, dessa questão de tirar essas correntes e mostrar para o mundo, não, eu sou o Denner, eu tenho que me impor, eu tenho que ser quem eu sou, né? Porque a gente vê, né, muitas vezes as pessoas sendo caladas, né, em seus movimentos, em suas culturas, em suas próprias informações, né, de não mostrar quem elas são. E eu queria mostrar para o mundo, não, eu sou o Denner, eu sou o Denner colorido, eu não sou mais aquele Denner cinzinho que estava guardadinho. Eu preciso que as pessoas tenham coragem como eu tive, né? E foi exatamente isso que me motivou a escrever esse poeminha. Legal, foi uma reflexão, podemos Sim. dizer que foi uma reflexão sobre os seus desejos, sobre o seu eu. Exatamente. Através dessa reflexão, de para que sempre esteve lá, né? Sim. Mas para colocar para fora isso, foi uma conversa. Sim, precisou de um despertar, assim, de me mover para dentro da arte em si, né? Porque na verdade, você acreditou que você estava entrando na arte e aquilo já te abriu a porta para ser você mesmo. Que você está começando agora, né? Exato. Digo assim, tecnicamente mesmo, né? Numa escola de artes, que você está começando agora. Sim. E aquilo, só o fato de começar, já te libertou. Sim, sim. Me deu a oportunidade, né, em uma palavra, me deu a esperança de eu falar assim, eu preciso sair desse mundinho, né? Preciso falar, não, eu sou o Denner. Poxa, muitas pessoas precisam disso, né?
dessa Identidade. identidade, né? De conhecer a sua própria identidade. Eu acho que quando eu tive aquela conversa com você, foi mágico, né? Foi um brilho, uma esperança que abriu assim, nossa, aquela luzinha assim, acendeu, sabe? Foi literalmente isso. Poxa, que incrível. Mas assim, né, é importante que as pessoas saibam, eu acho, que você precisou ali de uma conversa para ter esse start, mas você tem todo um conteúdo para conseguir escrever uma coisa tão bonita assim, não foi, né? Não foi no improviso. E você veio de uma escola, então, que te ensinou, que te motivou. Você já escrevia quando você era mais novo? Quando você sentia alguma coisa, você colocava no papel? Então, eu comecei desde muito cedo, né, sempre incentivado pelos meus professores. E assim, eu tô em frente a 2 professores. Olha. E a gente sabe que os professores, eles são importantes, né, para a construção do aluno desde muito pequeno. Então, todos os meus professores de matemática e português, principalmente, além dos de geografia, sempre me incentivaram muito. Não, porque você vai ser um garoto brilhante, porque você, né, você tem, assim, dentro de você alguma coisa e você precisa mostrar para essas pessoas. Então, desde pequeno eu falei assim, nossa, o que as pessoas veem em mim? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que colocar para fora? E aí eu conheci, né, através da leitura, da literatura, a paixão por ler, né? Ler livros, né, de ficção, ler livros de fantasia, desde aquele livro Bachelorette, eu acho, é um livro infantil, infanto-juvenil. Aí eu comecei com esse, daí eu tive uma professora que ela era apaixonada por Percy Jackson, de mitologia grega. E ela falou assim, não, porque eu tenho o primeiro livro, eu te empresto. Daí Deslanchou. abriu a porta da esperança. Exato. Né? Mitologia grega é fascinante, né? Exato. E foi a mitologia grega que falou assim, eu preciso criar histórias incríveis com ela. E aí eu peguei o meu primeiro caderninho, eu comecei a escrever livros sobre dragões. Olha, não conhecia esse seu lado ainda. Eu guardei. E eu escrevi o meu primeiro livrinho sobre dragões. Foi um livrinho bem curtinho, né? Eu era fascinado por dragões, eu tinha aqueles cards, né, de criancinha, de dragões. E aí eu escrevi a minha primeira história. Com o tempo, veio entrando a tecnologia, né? Eu tive meu primeiro celular, e aí eu tive, graças a Deus, né? Meus pais sempre estiveram em cima em relação ao que eu via, consumia na internet. E aí eu encontrei um grupo no Facebook de escritores e leitores. E aí esses escritores, eles já eram mais velhos que eu tinha lá pelos meus 12, eles já tinham 16, 17 anos. E aí eles falavam, não, porque escrever é uma arte que todo mundo pode fazer. As pessoas, elas têm dentro delas, né, a vontade de escrever, mas elas não têm tempo. E quando a gente é jovem, a gente pode escrever muita coisa, a gente pode explorar muita coisa. A nossa cabecinha é um universo todo embutido. E aí eu conheci esse grupo, conheci uma pessoa desse grupo que me apresentou RPG, que é Role Playing Game, né, que é interpretação de papéis. E aí esse RPG, ele era escrito. E aí desde 2013, 2014, eu comecei a escrever. Só que quando a gente é mais jovem assim, a gente tem aqueles problemas de escrita, né? A vírgula fora do lugar, os 4 porquês, né? Que são difíceis. E aí o uso do U e do L. E aí, foi nesse momento que eu falei assim, não, eu posso melhorar a minha escrita. Com 16 anos, eu escrevi, né, na redação de geografia. Minha professora de geografia amou. E aí ela falou assim, não, porque você tem muito talento, a gente devia criar um grupinho de literatura na escola, lá na Lia, né? E criou-se, né, o grupinho de literatura, todos os dias a gente lia um livrinho, né, pequenininho, a professora mandava a gente para casa para ler. E aí começou a paixão por ler livros maiores, mais grossos, assim, de fantasia. Tem Game of Thrones, que eu nunca li, assim, mas sempre me indicaram para ler. Eu li todo o livro das Crônicas de Nárnia, né, maravilhoso, todo o universo. Então foi desde os meus professores
que Gente, incentivar. muito conteúdo, muita coisa pra... Nossa Senhora, então a gente que... Eu não conheço o Dene faz muito tempo, né? Mas quando você conhece a pessoa e vê uma obra que a gente depois, a gente sabe que não saiu de qualquer lugar, né? Então, assim, você contou da sua história, um pouco da sua história, que é bastante é muita coisa, mas é notório que a literatura fez muita diferença, né? A leitura fez muita diferença na sua criação, na sua educação, né? A minha identidade em si. E o Matheus? O Matheus também tem todo esse histórico ou é um outro caminho? Você é formado em artes visuais, a gente estava aqui conversando antes de começar, né, o podcast, e você trabalha, já dá aula, né, já trabalha como professor, e você também teve uma infância assim tão intensa na parte de artes como o Dene? Sim, Ana, eu acredito muito que a arte, ela salva, sabe? Ela salva, ela transforma e ela constrói também. Né? Assim como o Denner disse que como foi, parte da identidade dele foi construída a partir da arte, né? Eu acredito muito nisso, eu acredito que é um refúgio muitas vezes, né? E quando a gente para analisar, a gente percebe que a arte está realmente no nosso dia a dia. Às vezes a gente esquece disso, mas para esse copo ser feito precisou de arte, essa mesa, esse celular, essa câmera. Então é muito importante a gente relembrar o valor que ela tem na nossa vida, né? E a lousa digital que você usa hoje, né? Só existe porque um cara muito tempo lá atrás lascou a pedra na caverna. Né? Eu acredito muito nessa evolução da arte. Mas como a tecnologia. Esse credo seu, né? Essa valorização da arte, ela veio através da sua escola, sim, da sua faculdade, não fez, porque eu percebo assim que no caso do Denner foi muito orgânico da vida que ele vivia, né? Da onde ele estava, dos problemas que ele arrastava com ele, das necessidades, né? Hoje em dia a gente tem crianças que se afastam da leitura ou não se aproximam da leitura pela falta de necessidade mesmo, porque elas têm tanta coisa para fazer que elas acabam não achando tempo para aquilo, né? E eu, por exemplo, não tive essa sorte que você teve de ser apresentada à leitura, à literatura tão cedo. Para mim, veio muito mais tarde. Para você veio cedo ou veio mais tarde? Você estava contando que você fez escola de música, né? Isso. Sim, a arte sempre foi muito presente na minha vida desde a infância, né? E família sempre incentiva mesmo, quando você é criança, só que aí você vai crescendo e aí vai matando um pouco esse artista dentro da criança, né? Dentro do jovem, do adolescente. Desincentiva? Exatamente, a não ser que isso traga um retorno financeiro viável para a sua vida, né? E também não é todo mundo que tem o privilégio de escolher fazer uma faculdade de arte, sabe? Nem todo mundo tem o privilégio de fazer uma faculdade, né? Sim. Deveria ser um direito para todo mundo. Hoje está mais fácil, né? Hoje Sim, eu percebo que muita gente pode fazer essa opção, né? De fazer uma faculdade de AD, né? De ter um crescimento individual. A internet, ela ajuda muito, as redes sociais ajudam muito, incentivam muito nesse sentido. Os próprios cursos, né? Certamente, né? Principalmente eu que venho, né? Trabalho numa escola de cursos profissionalizantes, a Extreme. Que inclusive a Extreme é apoio aqui do programa Isso, da Arte, exatamente. parceira do programa da Arte. Vamos citar então as duas, né? Tem a Unicesumar, que é a faculdade de AD, que também é parceira nossa. E assim, eu estou fazendo a Unicesumar, já indiquei muita gente que está fazendo, fico super orgulhosa do pessoal que está fazendo, o Denner está fazendo teatro também na Unicesumar. E a Extreme, que tem essa porção de cursos profissionalizantes e curso de inglês, que a gente está fazendo também agora. Então, são coisas que, nisso que eu falo, hoje em dia está muito mais fácil para você conseguir informação, né? Até porque, né, Ana, o mercado de trabalho ele está exigindo cada vez mais qualificação nossa. Então, assim, aquela ideia de terminei o ensino médio, vou procurar emprego, acabou. Porque aí você acaba caindo no emprego precarizado, onde geralmente você é explorado. A primeira pandemia que chega, se você não tem um curso profissionalizante, ou se você não está estudando numa faculdade para te garantir espaço naquela empresa, você é substituído facilmente, né? Então, assim, acabou se tornando uma necessidade de procurar por conhecimento.
né, para o conhecimento e agregar valor na sua força de trabalho. E é muito bom que as pessoas possam estar tendo acesso, pelo menos aqui na nossa realidade do interior, né, que a gente está vendo isso. Sim. Muito bacana. Eu acho que interior principalmente se beneficiou com isso, né? Sim, porque sim. alguns anos atrás as pessoas precisavam sair da sua cidade. Você precisou sair para se especializar em alguma coisa, para estudar. Inclusive, eu acho que não acho que é um privilégio, mas eu acho que é muito bom, né, o fato do nosso interior ter garantido esse sistema, né? Por exemplo, temos a Unicesumar, a gente tem outras faculdades também, mas são próximas aqui. Eu comecei, né, quando eu saí do ensino médio lá em 2018, eu ainda tinha que encontrar uma faculdade fora, porque as faculdades que ainda estavam aqui não supriam, né, a necessidade que às vezes é imposta nos ensino médio de ir a tal lugar presencialmente. E agora não, é tudo muito mais fácil, digital, você tem acesso à informação. Por exemplo, antigamente você fazia uma faculdade de EAD, mas mesmo assim, alguns dias no mês você tinha que ir para São Paulo, você tinha que... Isso já era um problema para algumas pessoas, né? Hoje em dia a gente tem aqui no polo da nossa cidade, então quer dizer, você marca o horário ali, você vai ali, faz a prova, você tem o polo para te ajudar. Como funciona no Extreme também, né? Você tem muitos cursos que você consegue ir monitorando seus alunos pelo online e também... É tanto o EAD, o híbrido, o semipresencial e o presencial, né? Que vocês oferecem, Exatamente. né? É a opção que caber melhor para aquela pessoa. Tem gente que prefere estudar presencialmente, tem gente que prefere estudar pelo sistema interativo, né, lá com a gente, mas sendo guiado por um sistema. Tem gente que prefere o EAD mesmo, fazer em casa, na tranquilidade do lar. Então a gente procura oferecer a melhor opção para aquela pessoa, né? E você percebeu, assim, eu pelo menos eu acho que eu vi isso daí, depois da pandemia, as pessoas estão aceitando melhor o EAD? Sim. Aliás, eles estão até escolhendo, né? Muita gente está preferindo trabalhar em casa, alguns serviços que precisaram ser feitos em EAD, né? Home office, agora podem continuar, estão podendo continuar e até, como se diz, economizando, a empresa economizando, a pessoa economizando. Isso é uma coisa que é uma realidade, né? Que a pandemia nos trouxe. Eu acho que é bacana a inteligência digital exatamente para a gente se adaptar a esse futuro. Pode ser tenebroso se a gente não tomar cuidado, né? A gente tem que estar sempre atento a isso, como pessoas que estamos aí trabalhando todo dia, né? Pegando no patente. Como as escolas, né? Ficaram... Tomar um cuidado com isso, né? Com essa coisa como você falou, que o futuro pode ser tenebroso, né? O que exatamente você quis dizer com isso? Tenebroso no sentido de que ocorreu uma pandemia e a gente ficou extremamente à mercê da tecnologia. E nem todo mundo está por dentro da tecnologia hoje. Tem muita gente ainda que tem medo de usar um Pix, tem medo de usar o WhatsApp, ou usa de uma maneira incorreta. Tem medo de usar o e-mail. O e-mail, tem gente que não usa o e-mail, que é tão essencial, né? Então é importante a gente despertar também essa questão da necessidade na pessoa, né? E tecnologia tem que estar com a gente. Eu acho que tecnologia tem que estar com a gente tem que aprender e a gente também tem que saber viver sem ela. E dosar, né? Porque você já pensou se dá uma pane? É verdade, né? Você já pensou numa pane? Assim, simplesmente, hoje eu fui abrir meu WhatsApp, eu abri e fechava, eu abri e fechava. Tem um medo em mim, assim, eu falei assim, gente, o WhatsApp não está funcionando. Então, tipo, meu Deus, acabou o mundo, eu não vou conseguir conversar com aquela pessoa, né? Você percebe como a gente fica refém, né? Refém da internet, né? Então é complicado. E tem muita gente que não pensa nisso, né? E acha que está totalmente coberto. Eu estou coberto, eu sei, eu trabalho por aqui, eu faço o que eu faço por aqui, tá bom pra mim. Não é só assim, né? É a mesma coisa que um namoro virtual. Não tem que ter os encontros pessoalmente, assim. O maior problema, né, o maior enfrentamento que a gente teve na pandemia, inclusive, foi a questão do presencial. Então, muitas pessoas entraram em depressão durante a pandemia porque não tinham um apoio afetivo, né? Não tinham aquelas pessoas ali do lado. E isso
a gente começou a depositar todas as nossas esperanças em si na tecnologia. A gente se afastou, por exemplo, de shows, teatro, cinema. Foi necessário? Claro que foi, mas desde então não se tem a paixão por voltar para esses espaços. Isso é uma coisa que é triste. E por outro lado também acho que a tecnologia acabou democratizando de certa forma a forma que se faz arte. Exato. A gente está procurando a tecnologia para poder produzir arte, para que ela seja mais acessível por todo mundo, né? Para quem consegue ter um Wi-Fi, quem consegue ter um celular, consegue estar acessando muitas vezes um museu, né? Sim. Gente, eu queria dar um intervalo rápido. Pronto, obrigada pelo intervalo. Deu um probleminha técnico aqui, então eu já aproveitei para fazer um intervalinho aí e mostrar para vocês aí o pessoal do apoio cultural do programa, que eu acho super importante. É um pessoal que está sempre apoiando, produzindo o programa Amigos da Arte. Se não fosse essa galera, né, que nos apoia, o programa provavelmente não estaria fazendo o sucesso que faz, com 6 anos já de vida. E agora abrindo espaço para esse novo podcast, né, para essa nova oportunidade. Então, muito obrigada a todos os meus apoiadores. E vamos, eu queria, na verdade, agora dar uma encerrada, porque o programa não ficar muito comprido, eu vou dividir. Eu tenho um assunto que eu quero abordar com eles e eu vou deixar então para o próximo programa, para a gente não deixar esse daqui muito compridão, tá bom? Então, a gente quer agradecer todos os patrocinadores, principalmente o Ambeca, que está aqui cedendo espaço, né, nos recebendo para fazer o podcast. Agradeço, Matheus, agradeço, Denner, pela participação e todo esse conteúdo que eles estão trazendo para vocês. E vamos deixar uma dica para eles agora, para poderem assistir a segunda parte do nosso programa, do que a gente vai falar no próximo. Matheus, apresenta para a gente rapidamente, só para deixar com vontade deles assistirem o próximo, sobre o que nós vamos falar no próximo programa. No próximo programa a gente vai estar falando um pouco sobre o coletivo do qual eu participo desde setembro de 2022, o coletivo Ainuma. É um coletivo sobre união popular, sobre a gente se encontrar, a gente se unir e lutar também por questões sociais que a gente considera importante aqui na cidade, trazer de volta, né, a questão da cultura afro, né, e fazer trabalho de base principalmente, tá aí dando suporte para quem precisa, se comunicando, né, não é verdade? Sim, com certeza. Promovendo arte também, arte e cultura, que eu acho que é extremamente importante. Legal, olha gente, hoje eu conheci também esse coletivo, tive o prazer de já gravar lá na sede deles. Temos aí o programa Amigos da Arte, né? Já entrevistei os mestres do Batuque de Tietê lá, foi incrível. E aí agora a gente volta então no próximo podcast, na continuação dessa conversa que está muito legal, mas para a gente falar um pouquinho mais do social, né? Vamos sair um pouquinho do Matheus, vamos sair um pouquinho do Breno, vamos falar um pouco do povo, de todo mundo. Perfeito. É isso? Então, até a próxima. Sempre foi, né? Desde o projeto Guri lá atrás, quando eu era criança, eu já fazia. Sim, eu toquei. Incrível, porque todo lugar que eu já procurei emprego, eu sempre mostrei pra eles o que eu poderia agregar naquela empresa usando a arte. Isso, né? Dessa identidade, né? De conhecer a sua própria identidade. Eu acho que quando eu tive aquela conversa com você, foi mágico, né? Foi um brilho, uma esperança que abriu assim, nossa, aquela luzinha assim, acendeu, sabe? Foi literalmente isso. Poxa, que incrível. Mas assim, né, é importante que as pessoas saibam, eu acho, que você precisou ali de uma conversa para ter esse start, mas você tem todo um conteúdo para conseguir escrever uma coisa tão bonita assim, não foi, né? Não foi no improviso. E você veio de uma escola, então, que te ensinou.
apresentou RPG, que é Role Playing Game, né? Que é interpretação de papéis. E aí, esse RPG, ele era escrito. E aí, desde 2013, 2014, eu comecei a escrever. Só que quando a gente é mais jovem assim, a gente tem aqueles problemas de... Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha.